Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta em que nós estamos estudando. Nós fazemos um estudo sequencial e estamos no início dessa jornada. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura dessa passagem, iniciando no verso 19 até o final do verso 26. Filipenses, capítulo 1, verso 19 até o 26. Logo após a leitura, nós faremos uma breve oração. Então, diz assim a palavra do Senhor, em Filipenses, capítulo 1, verso 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Pai, realmente é um privilégio, também é uma alegria poder estar na tua casa dedicada à adoração ao Senhor, ao louvor, também à pregação da tua palavra, à instrução da tua palavra. Que nessa noite, Pai, realmente a nossa oração é que esta palavra venha ao encontro das nossas necessidades espirituais. Que o Senhor fale aos nossos corações e te pedimos, humildemente, o auxílio do Espírito Santo, porque dependemos dele, ele que é o autor dessa palavra. Que ele venha mesmo abrir os nossos entendimentos e revelar as coisas que realmente a ti pertencem aos nossos corações. E que nessa noite, Pai, cada um que chegou aqui possa ouvir a tua palavra de uma forma eficaz, realmente com o propósito de edificar as nossas vidas, confrontar, salvar, Pai. Então nós entregamos esse estudo em tuas bondosas mãos. Abençoa-nos e assim nós te pedimos, agradecidos já, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. No último estudo, nós estávamos vendo que o Paulo, ele estava declarando, mostrando à igreja a situação que ele estava preso ali em Roma e o que essa prisão estava assim causando em relação ao Evangelho. Interessante que, se você ver aqui no verso 12, ele diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, informar vocês, avisar, inteirar, comunicar
que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, esse era o contexto que Paulo, preso ali, e ele se considerava não um preso de homens, do César, mas ele se considerava um prisioneiro de Cristo. E o motivo dessa prisão era que Paulo, ele estava proclamando o Evangelho, as boas novas de salvação, aonde ele andava. Isso causava até ciúmes em muitos, especialmente nos judeus. Então, Paulo, ele quer cientificar os irmãos de Filipenses, essa igreja que ele fundou, Paulo era o fundador, que a prisão dele ali em Roma, tinha um propósito diante de Deus. E a constatação era que essa prisão, a prisão de um líder como Paulo, conhecido da igreja, no meio dos gentios, dos judeus, não era uma tragédia. Muitas vezes uma prisão, principalmente para um líder, dependendo das condições, é uma tragédia, pode mesmo enfraquecer um trabalho, desestimular um ministério, ser um péssimo testemunho para essa associação, para esse movimento, uma tragédia para o movimento, quer seja, pode ser financeira, pode ser sexual, pode ser moral. E nós vemos até no mundo, nos dias de hoje, líderes espirituais até encontrados, em situações difíceis, até presos, pessoas que falam em nome de Deus, pregam em nome de Deus, etc., mas presos até. Isso causa um grande problema, em uma comunidade. Mas aqui, essa prisão de Paulo, as consequências dessa prisão, muito pelo contrário, estava trazendo era benefício para o Evangelho, progresso para o Evangelho. O Evangelho não ficou assim manchado, muito pelo contrário, havia um progresso. E principalmente ali em Roma, onde Paulo estava. Diz aqui ele, olha aqui no versículo 13, as minhas cadeias, a minha prisão em Cristo se tornaram conhecidas, foi divulgada. Diz aqui, em toda a guarda pretoriana. Paulo estava preso ali, de César, era uma prisão domiciliar, onde ele tinha a oportunidade, a liberdade de receber pessoas, mas havia ali um guarda de César, que guardava o Paulo dia e noite. E a tradição diz que, vendo o procedimento do Paulo, o comportamento do Paulo, esse guarda, muitos deles se convertiam, e é fato, que Paulo aqui, escrevendo nessa carta, no finalzinho, veja aqui, Filipenses capítulo 4, verso 22, ele fala, olha, todos os santos vos saúdam. Santos os crentes em Jesus Cristo, Santo é o nome dado à pessoa que é salvo por Jesus Cristo. Nós vivemos num país que foi colonizado, principalmente pela
a Igreja Católica Romana, a maior igreja no mundo, né? E foi ensinado que santo é uma pessoa que fez muitos trabalhos, né? Teve uma vida exemplar, e até depois da sua morte, essa pessoa, alguém, né, devido à influência, o trabalho que fez, essa pessoa é alguém que pede uma intercessão e recebe uma bênção, um milagre, uma cura, né? Essa pessoa, para a Igreja Católica Romana, faz uma pesquisa e ela é canonizada, e aí passa a ser o santo fulano de tal, né? O santo. Mas, sabe, a Bíblia fala que santo não é um santo morto. Santos são os vivos, aquelas pessoas que foram vivificadas por Cristo. Efésios 2 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, aquele que Cristo vivifica, se torna um santo, um salvo. Por isso que Paulo, em várias cartas, fala os santos que vivem, né? Em Éfeso, em Roma, em Filipos. E aqui há muitos santos que vivem em Manaus, até que estão hoje à noite aqui nessa igreja, né? Não é porque nós fizemos milagres, não. Aliás, o milagre foi feito nas nossas vidas. E Jesus é que faz esse milagre. De um morto, espiritualmente falando, da vida, né? E essa pessoa que é vivificada, ela passa a ser um santo. Então Paulo diz aqui, olha, todos os santos que vivem em Roma vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, no meio da guarda pretoriana, no meio da casa de César, havia crentes em Jesus Cristo, santos, né? Em Cristo Jesus. Então, o evangelho havia progredido com a prisão do Paulo, né? Não só no meio da guarda pretoriana, mas o Paulo diz aqui, olha, no verso 13, se tornaram também conhecida e de todos os demais, né? Na cidade de Roma, era notório a presença do apóstolo Paulo e o que ele estava proclamando em relação ao Evangelho. Então, tornou-se conhecida o Evangelho no meio da guarda pretoriana e no povo em geral. Mas não só isso, no verso 14, Paulo diz também, olha, o progresso do Evangelho. E a maioria dos irmãos, né, no meio do povo de Deus. E aí Paulo identifica aqui o avanço, o progresso do Evangelho, e havia até dois grupos no meio do povo de Deus que estavam proclamando o Evangelho. Ele diz, de uma atitude mesmo de boa vontade, genuína, não é interessante isso, olha. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. No meio do Império Romano, da capital de Roma, aonde o imperador era o Deus, né? Era o Deus vivo, a quem o povo devia adoração, e Paulo prega o Evangelho de Cristo, né? Dizendo que não há outro Deus, né? Acima do céu e embaixo na terra, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, digno de adoração, somente o nome do Deus Criador, o Deus Cristo Jesus. Mas aqui tinham coragem, a igreja lá de pregar. Outrora havia tensão, medo, mas Paulo, né, com o seu testemunho, esses irmãos, eles ousam falar com desassombro a palavra de Deus. E mais diz, olha, no verso 16, estes por amor, dedicação, sabendo que estou incumbido
da defesa do Evangelho. Então, um grupo de irmãos pregava por amor, por boa vontade, por sinceridade, o genuíno Evangelho. Mas havia outro grupo que estava pregando também o Evangelho, mas com uma outra atitude, né? Paulo diz aqui, olha, no versículo 15, aliás, 16, né? Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, aqueles, contudo, né, outro grupo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Ou seja, havia no meio do povo que estava pregando o Evangelho um grupo que pregava por inveja, por porfia, por discórdia, insinceramente, até julgando, diz aqui o Paulo, suscitar tribulações às minhas cadeias. Por ciúmes do apóstolo Paulo. Então era triste, né? Mas no meio de tudo isso, aqui o Paulo no verso 18, ele diz o seguinte, olha, todavia, que importa, né? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Foi aí que nós terminamos o estudo da semana, do último estudo, né? Era esse o contexto. Paulo estava dizendo para a igreja, olha, as minhas cadeias, a minha prisão, tem tido um propósito muito grande, o progresso do Evangelho aqui em Roma, né? As minhas cadeias têm estimulado os irmãos a proclamar a verdade. Uns, né, por porfia, por ciúme, outros com sinceridade. Mas que importa se Cristo está sendo proclamado? E por isso, né, eu vou me regozijar. Estou feliz. Importante é a causa do Evangelho estar sendo assim proclamada. Então chega agora no verso 19, o Paulo vai tratar do progresso, não agora do Evangelho, mas eu vejo assim um progresso na sua própria vida, na vida espiritual dele, né? Porque ele diz assim, olha, porque eu estou certo de que isto mesmo, tudo que está acontecendo, né, eu tenho plena convicção, plena certeza, que pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus, Cristo, me redundará em libertação. Ou seja, o Evangelho, né, não só traz o progresso na vida de muitos, no sentido da salvação, mas ele vai além da salvação. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, mesmo no estado em que eu estou preso, eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza que tudo isso vai me redundar em libertação. Essa palavra aqui, libertação, nesse contexto, também pode ser traduzida como salvação, né? Então, tudo que está acontecendo, a minha própria prisão, vai me redundar em salvação, em libertação. E aí ele chama aqui, né? Ele dá duas coisas, dizendo que a petição do povo de Deus e a provisão do Espírito Santo. Ambas as coisas, em benefício dele, vai gerar essa libertação, né? Essa salvação. Olhando mais especificamente, no caso da petição, a súplica dos crentes, dos irmãos, a Bíblia fala, né? Nós somos exortados sobre o poder da oração. Quanto pode, por sua eficácia, a súplica do justo, a súplica mesmo
do crente dirigida a Deus. Tem muito poder, o poder da oração. E Paulo aqui está dizendo, olha, a oração de vocês vai redundar em libertação. Mas ele está falando aqui, acredito que da prisão. Né? Olha, vocês vão orar a Deus, vão pedir, e estão pedindo que eu possa ser liberto da prisão. Mas também dá a entender que Paulo fala da provisão, ou seja, o Espírito Santo, ele também ora por nós. O Espírito Santo, ele intercede por nós. E aqui Paulo está dizendo, ou a libertação física da cadeia vai me acontecer, mas se não acontecer isso, né, o Espírito Santo vai me libertar agora desse corpo aqui, do meu próprio corpo. Porque, irmãos, a salvação, a libertação, nós aprendemos, né? E esse homem aqui, ele escrevendo aos Coríntios, olha o que ele diz aqui, 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios, no capítulo 1, ele está passando por também lutas, dificuldades, né? No verso 8, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, ele diz, olha, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Então, Paulo confessa que ele chegou a nível tal de tribulações, de perseguições, de angústia, que chegou até a desesperar da própria vida. Né? E ele diz, olha, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual, veja, nos livrou e livrará de tão grande morte, e em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então, essa libertação que Paulo está tratando aqui, salvação, né, como ele diz aqui, e também livramento, e o assunto aqui é até de uma tão grande morte, porque é Deus, né? É obra de Deus que nos livra, o livramento de Deus que Paulo está tratando aqui é espiritual também. Quando ele diz assim, olha, o qual nos livrou, a salvação, esse presente de Deus, ela livra o homem, ela nos livra da condenação, da penalidade, da morte. E quando se trata de morte, é a morte eterna que a Bíblia nos ensina. A segunda morte, porque essa morte natural, quando nós tratamos de morte, lembra de separação. Né? Espiritualmente falando, o homem nasce já morto. A Bíblia diz, Efésios, capítulo 2, verso 1, estando vós mortos em delitos e pecados. A morte espiritual, por causa, né, de Adão e Eva. A Bíblia diz que eles transgrediram a lei de Deus, pecaram e caíram. Houve uma queda, uma separação. Então, o homem já nasce. Nós nascemos, que somos descendentes de Adão, né? Mortos em ofensas, em delitos e pecados, separados de Deus, espiritualmente falando. Mas estamos vivos, né? Mortos vivos, mas vivemos. Então, a morte que nós vamos enfrentar, naturalmente, né? A separação do corpo e da alma é causa do pecado. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a
morte. Então nós vamos morrer, a separação, né? Mas ainda há uma segunda morte, porque essa morte natural, ela leva o homem para a eternidade. Ou seja, não acaba aqui, né? Como muitos pregam. Acaba tudo aqui em terra. Ninguém é animal, ninguém é bicho, ninguém é um cachorro que enterra, acabou. Não, o homem tem uma alma. E a Bíblia diz que cada um prestará conta diante de Deus. E a morte leva o homem para a eternidade. E só há 2 locais na eternidade: a presença de Deus e a ausência de Deus. Sem Deus, a morte eterna, eterna separação de Deus, né? E morrer em Cristo é a presença de Deus, é o paraíso. Então, Paulo está dizendo aqui, o qual nos livrou, né, de tão grande morte. Nós, assim, quando eu falo nós, aqueles que acreditam, que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, já estão livres dessa tão grande morte. Não por mérito nenhum nosso, né, mas pelos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus, que Ele pagou o preço do pecado. Ele morreu no meu lugar, Ele morreu no teu lugar, Ele morreu no nosso lugar e oferece, né, esse presente que nós chamamos o dom, o livramento, a libertação dessa tão grande morte. Mas ele diz aqui, né, o qual nos livrou já no passado, mas diz aqui, livrará de tão grande morte. Paulo está falando de um futuro, de um porvir. E nesse contexto que nós estamos tratando, Paulo não está com medo dessa morte, né, física que ele vai enfrentar, mas ele está falando que ele está alegre porque já foi liberto dessa morte no futuro, no porvir, ou seja, a segunda morte que nenhum salvo em Cristo vai enfrentar. Isso é fato, né? Então ele diz aqui, o qual nos livrou de tão grande morte no passado, livrará de tão grande morte no porvir, no futuro, e em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ou seja, no presente. Então a alegria, a convicção do crente, do salvo em Jesus Cristo, que é que independente das circunstâncias materiais, né, nós temos essa certeza. E é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, não importa, né, a petição de vocês, volte lá em Filipenses 1:19, a vossa súplica, se é para me livrar da cadeia, tudo bem. E eu também tenho a petição do Espírito Santo, a provisão de Jesus Cristo, que me redundará em libertação. Ele está falando agora desse corpo dele, né? Porque, amados, há uma promessa maravilhosa, né? Quando nós fomos libertos desse corpo aqui, esse corpo de corrupção, desse corpo de pecado, porque espiritualmente, a salvação ela é um presente de Deus, Ele nos dá vida espiritual. Mas esse corpo aqui, que eu estou aqui falando com vocês, o corpo do Herbert aqui, ele ainda não foi remido, ainda não recebeu, né, a glorificação, ainda há a presença do pecado em minha vida, há os sofrimentos, as dores, né, tudo que envolve a vida humana, nós assim vivemos, enfrentamos essas coisas, mas há essa promessa de libertação desse corpo aqui, né? Se você olha aqui, eu vou provar, né, que o Paulo está dizendo. Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, olha, no versículo 18,
porque para mim tenho por certo, plena convicção, aquilo que ele está dizendo, né? Tem certeza que os sofrimentos do tempo presente, aquilo que ele está passando, aquilo que nós estamos passando, não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em quem? Em nós. Não é? Então, essa é a alegria do salvo, essa é a alegria do crente. Nós temos essa bendita esperança, diz aqui. E ele continua, olha, e ele vai falar o que é essa glória que ainda vai ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A própria criação, a natureza, diz aqui o apóstolo Paulo, que ela está aguardando esse dia em que os filhos de Deus vão receber a glória, a glorificação. E ele fala por quê? Olha, pois a criação está sujeita à vaidade. Ou seja, a consequência do pecado foi enorme, né? A desgraça foi geral. Quando Adão caiu em pecado, ele foi dada a autoridade por Deus a ele de gerir toda a criação, de cuidar, de zelar, né? E o Adão falhou, ele pecou. Então, na queda dele, a natureza toda foi contaminada. A Bíblia fala, né, que a terra começou a dar brolhos, né? Cardos, abrolhos, espinhos. Foi afetada a própria criação, falando de natureza. Então, Paulo está dizendo aqui, ela aguarda, né, tem ansiedade pela revelação dos filhos de Deus. Verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, veja, não voluntariamente, não foi porque ela quis, né, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, Adão. Diz, olha, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, esse acontecimento que vai vir, né, é essa expectativa. E do Paulo também. Olha, eu sei que eu vou ser liberto desse corpo, né? E ele continua, olha, porque sabemos, eu lembro muito do pastor Fred, né, do fundador dessa igreja, sabemos, você sabe, né? Nós sabemos, Paulo diz, que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias. Até agora, a natureza, amados irmãos, ela está gemendo. E é fácil, né, de identificar como a terra está aí transtornada, cheia de tempestades, vulcões, erupções, maremotos, né, gemendo. A terra está ansiosa, angustiada, esperando esse dia da redenção, porque Deus vai criar novos céus e nova terra. Verso 23, olha, não somente ela, né, a criação, mas também nós, aqui vem uma promessa maravilhosa, nós que temos, é o verbo ter no presente do indicativo, que temos o quê? As primícias do Espírito. Então, muitas vezes, né, o crente ele é criticado por dizer que nós temos, né, a salvação. Não é nada de arrogância, não. Mas nós temos mesmo. Não porque nós merecemos. Nós não merecemos. Mas Deus, né, nos deu esse presente. Aliás, é oferecido a todos, né? Jesus Cristo, nós comemoramos agora no Natal, a sua vinda a esse mundo, ele veio para quê? O Filho de Deus nasceu para buscar e salvar perdidos pecadores, para redimir, né, do pecado. Então, aqueles que têm as primícias do Espírito, né, o que é as primícias do Espírito? O Espírito Santo habita, viu? Em cada salvo por Jesus Cristo. É a marca, é o selo.
É a garantia, é a diferença do Filho de Deus para o não Filho de Deus. É a presença do Espírito Santo. Aqui mesmo nesse capítulo, se você ler, Paulo diz, aquele que tem o Espírito Santo, esse é Filho de Deus. Aquele que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Né? Então, está falando com esses que têm as primícias do Espírito. E diz, olha, igualmente gememos em nosso íntimo. Sabe, meus amados irmãos, eu fico gemendo. Todo crente, todo filho de Deus tem que estar gemendo nesse corpo aqui, né, de angústia, de dificuldade, de pecado, gemendo, diz aqui o apóstolo Paulo, em nosso íntimo. Veja, aguardando, né, com a expectativa, a adoção de filhos. Veja, a redenção do nosso corpo. Ou seja, vai chegar um dia em que esse corpo aqui, ele vai ser redimido. Vai haver uma redenção desse corpo. Nós vamos ganhar um novo corpo. Um corpo glorioso, à semelhança do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo diz assim, olha, versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis que vos digo um mistério. Então, não é mais mistério, né? Paulo está revelando. Olha, nem todos dormiremos. Ele está falando o seguinte, nem todos vamos morrer. Vamos passar pela experiência da morte, né? Mas transformados seremos todos. Ou seja, vai haver uma transformação em todos os filhos de Deus. E ele continua, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará. Escute, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso aqui vai ser no abrir e fechar de olhos, né? Num piscar. É a grande esperança minha hoje, da Igreja de Cristo, é esse dia que nós estamos aguardando, o dia da redenção do nosso corpo. E Paulo está revelando um mistério, né? Em 1 Tessalonicenses ele fala que quando ressoar a última trombeta, a trombeta de Deus, diz aqui, os mortos, né, ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, aqueles que morreram, que nós chamamos dormiram em Cristo, já estão com Ele. E quando Cristo voltar à terra, que Ele vai voltar outra vez nesse mundo, se Deus permitir, nos próximos domingos à noite, nós vamos estar tratando sobre a volta de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que para aqueles que esperam, é consolação, é uma maravilha, mas para muitos vai ser condenação, perdição. Mas Paulo está falando aqui, olha, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem são estes? É aqueles que Jesus vai trazer, os espíritos que estão com ele já, vai ressuscitar esse corpo que está aqui, vai transformar, vai receber um corpo glorioso, à semelhança dele, os que já dormiram em Cristo, né? E tem a outra turma aqui, olha, e nós, né, seremos transformados, ou seja, Paulo está se incluindo no meio desses que está aguardando esse dia, essa hora. E sabe, amados, pode ser hoje à noite ainda. Não abrir e piscar de olhos. O mundo não vai perceber isso. A Igreja de Cristo, ela vai ser arrebatada, né?
Ele vai transformar esse corpo. Diz aqui, olha, porque é necessário que este corpo corruptível, que há corrupção no meu corpo, né? Há pecado, diz aqui Paulo, se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista agora de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, esse contexto todo aqui que Paulo está tratando, né, coisas do futuro, do porvir, que nós estamos hoje à noite aqui sabendo porque já está revelado, né, para nós. Então, volte lá em Filipenses. Então, esse homem aqui, né, ele tem esse progresso na sua vida que o Evangelho deu, espiritual, de saber, de ter convicção. Né? Ele diz assim, eu estou certo, né? Eu estou plenamente certo. E sabe, meus amados, eu não sou melhor do que ninguém hoje à noite, mas assim como Paulo, eu posso dizer, eu estou plenamente certo, que logo, logo, eu vou me libertar desse corpo aqui, cheio de dor, problemas, doenças, e os que estão aqui também, né? É uma promessa. Então esse homem diz aqui, olha, eu acredito na petição do povo de Deus, se for para me livrar dessa cadeia, dessa prisão, amém. Né? Se não, eu sei que o Espírito Santo de Jesus Cristo vai me livrar de uma coisa muito maior, né? Me redundará em libertação. E aí ele vai explicar, né, essa libertação, porque ele está com essa convicção. Ele diz, olha, verso 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Estão entendendo? Então, assim, olha, o progresso meu, espiritualmente falando, é o seguinte, né? Se eu ficar aqui, né, nesse meu corpo, quer pela vida, eu não vou ser envergonhado. Cristo vai ser engrandecido, exaltado. Se pelo contrário é pela morte, que vem a morte. Né? Não tenho medo da morte, não. Muito pelo contrário. A morte é o passaporte que vai me levar para a eternidade. E sabe, meus amados, eu já tive muito medo da morte. Quando eu era pequeno, eu não gostava nem de ver alguém morto. Tinha medo, pavor. Mas hoje, não tenho um pingo de medo da morte, sinceramente. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Né? Cristo nos dá essa segurança, essa certeza, essa compreensão. Então a morte, ela vai me levar para perto do meu Senhor. A Bíblia diz, esse homem ausente do corpo é presente com o Senhor. Então, né, ele diz aqui, olha, em nenhum modo eu vou ser envergonhado. E sabe, irmãos, essa compreensão desse homem, o progresso espiritual do Paulo, na vida dele, é um desafio para as nossas vidas hoje à noite aqui. A nossa vida cristã. Sabe, tem alguns personagens da Bíblia que também conviveram, tiveram essa experiência. Lembra de Jó? Tudo que Jó passou, né? Tudo que Jó enfrentou, perdeu a família, perdeu todos os bens que ele tinha, perdeu a sua saúde. Aí a mulher dele disse, olha, que desgraça tu estás, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí vieram os amigos de Jó lamentar e tal, aquela conversa, né? E olha o que esse homem diz. Jó, abra sua Bíblia no capítulo 13. Jó, no capítulo 13, verso 15.
diz assim, olha, eis que me matará, falando de Deus, né? Já não tenho esperança. Contudo, Jó 13,15, defenderei o meu procedimento. Em outra versão diz assim, ainda que ele me mate, né? Ainda que Deus me mate, eu o louvarei. Então a morte para o Jó, era fichinha, ele sabia em que ele confiava, né? Esse homem diz, olha, nenhum dos teus planos, dos teus projetos vão ser frustrados. No capítulo 19, olha o que ele diz aqui, verso 25, a esperança desse homem, porque eu sei que o meu Redentor vive, o meu Cristo está vivo, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido esse meu corpo, da minha pele, em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim. A mesma expectativa, né, que Paulo tinha, de ser redimido esse corpo. O salmista, né, Davi, veja o Salmo 25. Olha o que Davi diz aqui. Salmo 25. Os primeiros versículos. A ti, Senhor, elevo a minha alma. A percepção, né, espiritual de Davi, o nível espiritual que esse homem vivia. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos, com efeito dos que em ti esperam, né? Essa expectativa, essa esperança de não ser envergonhado. Ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Então, Jó, né? Davi, olha o que ele diz aqui no Salmo 62. Salmo 62. Maravilha. Davi diz, olha, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, e não serei muito abalado. Até quando acometeis vós a um homem? Todos vós para o derrubardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair. Lembra da condição do Paulo, né? Só pensam em derrubá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem. De boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dela vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus. Falsidade, os filhos, os de fina estirpe, pesados em balança, eles juntos, são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis. Muitos confiam, né, em riquezas. A Bíblia diz, uns confiam em cavalos, né? Outros confiam no seu poder. Mas aqui Paulo diz, Davi, né? Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina, no roubo, no esquema, né? Nas coisas fraudulentas. Muitos estão aí
esnobando, né, sua riqueza, angariada ilicitamente, desonestamente, se vangloriam. Mas diz o salmista aqui: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça. Pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Então, Jó, né, confiando em Deus na esperança. Davi, confiando em Deus na sua esperança. Veja o que diz Isaías aqui. O profeta Isaías, capítulo 45, verso 14, diz assim, olha: assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões, e diante de ti se prostrarão, e te farão as suas súplicas, dizendo: só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Verdadeiramente tu és Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão em ignomínia e os que fabricam ídolos. Israel, né? Povo de Deus, crente em Jesus Cristo, príncipe com Deus, porém será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis, veja, envergonhados, nem confundidos eternamente. Então, irmãos, né? Jó, Davi, o povo de Israel, confia no Senhor, que nenhum será envergonhado. As suas promessas são fiéis e são verdadeiras. Por isso a ousadia do Paulo, né? E complementando aqui, veja Mateus capítulo 10, Evangelho de Mateus, no capítulo 10. É Jesus dizendo, esse aqui, né, é de palavra, é de promessa, ele cumpre. Mateus capítulo 10, versículo 32. Portanto, diz Jesus, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, o Senhor Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador. Não ter vergonha. Muitos têm vergonha, né, de proclamar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas Ele está dizendo aqui, confessa, professa e viva, né, que eu vou confessar você diante do meu Pai. Então, amados, volte lá para Filipenses, quando Paulo diz assim, né? Essa minha expectativa, a minha esperança, o meu progresso espiritual chegou a nível tal, né, que ele diz, olha, eu sei que tudo isso que está acontecendo na minha vida vai me redundar em libertação, em salvação. Seja do meu corpo da prisão, mas senão eu vou para uma coisa muito melhor, né? E aqui ele diz, né? Quer pela vida, quer pela morte. Ou seja, jamais eu vou ser envergonhado. Nenhum filho de Deus vai ser envergonhado, que confiam em Deus, né? E aí, amados, o tempo já foi, né? Mas para terminar hoje, diz aqui o Paulo, olha, porquanto, no verso 21, né? Filipenses 1, 21. Aí dá para entender, quando esse homem dá essa declaração. Porquanto para mim o viver é Cristo. Ou seja, o progresso na vida espiritual do Paulo
né? Chegou a nível tal que a vida desse homem, tudo que as forças, tudo que ele podia fazer, ele diz aqui, o viver dele, né? O projeto de vida dele, o progresso é Cristo, é o Senhor dele. E ele faz aquela declaração em Gálatas capítulo 2, 19 e 20, né? Vivo agora pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Era verdade na vida desse homem, né? O viver dele era mesmo o seu projeto de vida. E o morrer, dá para entender, né? É prêmio, é lucro. É um prêmio na vida do Paulo o morrer. E aí, terminou o tempo, eu não quero cansar os irmãos, né? Mas na próxima semana nós vamos continuar. E ele vai dizer por quê, né? A escolha, ele tinha uma escolha para fazer. Em partir, estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, e permanecer. Não mais por causa dele, não. Com ele estava tudo resolvido. Mas pelo progresso agora do Evangelho e pelo progresso agora do povo de Deus, né? Das pessoas que acreditavam mesmo no Senhor. A escolha do Paulo era essa. Era uma escolha espiritual, né? Muitos hoje estão escolhendo entre carnal, não, mas era espiritual. Então, irmãos, é maravilhoso. Por quê? Ele já teve a experiência de estar com Cristo. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Viu coisas, né, inefáveis, coisas maravilhosas. Então ele diz, eu quero partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E aí vem a pergunta hoje, né? Você quer partir agora? Você quer partir agora, que está em Cristo? Assim como Paulo, irmãos, eu quero, né? Eu quero, viu? Eu quero esse céu. Eu quero essa maravilha. Então, a escolha do Paulo aqui, olha, eu quero estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Sabe, amados? O João, lá em Apocalipse, Deus revelou, abriu o céu para o João, né? E ele viu lá o céu completo de almas, cantando, louvando, adorando ao nosso Deus. E eu ficar aqui nesse mundo? Camila, quer fazer a faculdade, né? Parabéns. Vai iniciar o novo Bambanzinho, né? Quer casar agora, dia 2. Eu não, já quero ir agora, hoje. Eu quero partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Essa é a escolha desse homem, né? Mas, amados, hoje à noite, nós vimos essa prisão do Paulo, né? Ela rendeu um progresso para o Evangelho. Não só para o Evangelho, a proclamação, muitas vidas salvas, mas agora para ele, né? Paulo diz assim, olha, é o progresso da minha vida espiritual. Estava a tal nível em comunhão com o Senhor dele que as petições da igreja, Paulo vai sair da cadeia, tá bem, mas o Espírito Santo, Paulo vai vir para Cristo, ele, amém também. Então, para ele, o viver é Cristo e o morrer era o prêmio, né? Mas, irmãos, esse homem ainda tinha coisa a fazer, né? O progresso daquela igreja. E nós vamos ver para a semana. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, nessa noite, porque tudo isso é possível, porque o Senhor mesmo enviou Jesus Cristo, o teu Filho prometido, e ele veio fazer essa obra grandiosa. Ele veio buscar e salvar
perdidos pecadores como nós. Ele já realizou, Ele já mesmo preparou essa salvação tão especial. Assim como na vida de Jó, na vida de Davi, de vários homens na história da humanidade, na vida de Paulo, o Senhor continua salvando. Salvou muitos aqui hoje à noite. Não porque nós merecemos, não porque nós somos melhores que ninguém, não, muito pelo contrário. Nós não merecíamos nada. Todos nós somos pecadores diante do Senhor. Mas o Senhor aprove salvar. Nos deu esse presente. E pela Tua graça, pela Tua misericórdia, hoje podemos dizer, somos de Jesus. Em Cristo temos privilégios, as promessas. E enquanto estivermos aqui, Senhor, temos também trabalho a fazer. Proclamar esse Evangelho. E como nós estamos orando, esses 26 anos dessa igreja aqui, o propósito é pregar esse Evangelho das boas novas de salvação. Apresentar que temos uma esperança, uma viva esperança. Não acaba nesse mundo tenebroso. Mas, Senhor, estar contigo é um presente, é um prêmio para as nossas vidas, para as nossas almas. Então, abençoa tudo que foi falado aqui, Senhor, que possa mesmo penetrar os nossos corações e continuarmos a proclamar essas verdades. E até como Paulo, Senhor, entender, compreender que já temos o melhor. Mas enquanto estivermos aqui, levar essas boas novas àqueles que ainda não têm. Então nós entregamos cada vida que chegou aqui hoje à noite, preciosa em Tuas mãos. Faça, Pai, conforme o Teu querer, o Teu agrado. Agora leva-nos em paz, aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.